Invencíveis desde eras mitológicas, eles trajam as 12 armaduras de ouro, correspondentes às constelações do zodíaco. Os Cavaleiros de Ouro têm o domínio sobre o sétimo sentido, a essência do cosmo, possuindo assim grandes poderes e capacidades milagrosas, sendo capazes de alcançar a velocidade da luz. Porém, mesmo entre esses 12 guerreiros dourados, existem cavaleiros que se destacam, sendo eles os mais poderosos. E por isso hoje vamos descobrir por que Saga de Gêmeos, Shaka de Virgem e Doko de Libra são considerados os Cavaleiros de Ouro clássicos mais poderosos de sua geração. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o Guerreiro de Libra. Olá Cavaleiros e Amazonas, aqui quem fala é o Wes e vamos começar esse vídeo falando sobre o Doko. Na saga clássica, Doko nos é apresentado como um velhinho que mora nos 5 picos antigos de Rozan, localizados na China. O velho mestre ancião é conhecido por treinar Shiryu de dragão e Yoko no anime clássico. Apesar de que na saga clássica foi revelado que ele era o Cavaleiro de Libra, muitos não imaginavam como Doko poderia ser capaz de utilizar a armadura de ouro. Isso porque ele tinha mais de 200 anos e seu corpo não seria capaz de vestir a armadura. Antes da verdadeira forma de Doko ser revelada lá na saga de Hades, muitos acreditavam que a armadura poderia encolher e se adaptar ao corpo pequeno do velho mestre. Isso ainda faria sentido, já que as armaduras são itens místicos e por isso se adaptam ao corpo do cavaleiro. O velho guerreiro desde o início tinha o respeito dos Cavaleiros de Ouro, sendo que Mudiares era o mais próximo de Doko, após desconfiarem que Xion não era mais o grande mestre. Mudiares com certeza é o mais respeitoso com relação ao mestre ancião, e até mesmo quando Saga enviou Máscara da Morte para tentar matá-lo, Mu rapidamente confrontou o Cavaleiro de Câncer. Nessa ocasião, Máscara da Morte acreditava que poderia matar o Doko, já que o Cavaleiro de Libra estava velho e com um cosmo mais fraco. Porém, ao ver que deveria enfrentar 2 Cavaleiros de Ouro sozinho, Máscara da Morte desiste e volta para o santuário. Após a morte de Saga, quem lidera os Cavaleiros de Ouro é o próprio mestre ancião, mas isso não seria apenas pelo seu poder, mas sim por sua sabedoria adquirida durante os séculos. Doko certamente é o Cavaleiro de Ouro com mais experiência em batalhas, e por isso seria muito difícil que qualquer um dos demais Cavaleiros de Ouro clássicos conseguissem derrotá-lo. O Cavaleiro de Libra confronta Xion na saga de Hades, e após revelar o segredo do Misofetamenos, voltando à sua forma jovem de 18 anos e com todo o seu poder desperto, vemos que realmente o velho mestre é um dos guerreiros mais poderosos de sua geração. O poder da cólera dos 100 dragões demonstra o quão destrutivo é o cosmo do Cavaleiro de Libra. Até mesmo o Cânon de Gêmeos reconhece Doko como uma lenda, e na saga de Hades pede sua permissão para acompanhá-lo na invasão do submundo. E imaginando um confronto direto entre Doko e qualquer outro Cavaleiro de Ouro, é difícil imaginar que algum deles seria capaz de derrotá-lo. Doko, além de estar no ápice de sua força na saga de Hades, também possui uma vasta experiência de combate. Sua inteligência e sabedoria o fazem um dos guerreiros mais poderosos de Athena, sendo que em combate apenas a força bruta ou um gigantesco cosmo não seria o suficiente para derrotá-lo. Doko ainda conta com as 12 armas de Libra, tendo a defesa mais poderosa entre os Cavaleiros de Ouro, utilizando os escudos de Libra, além de ter o domínio sobre as demais armas capazes de destruírem os pilares do Templo de Poseidon e capazes de cortar o esquife de gelo indestrutível feito por Camus. Sendo assim, podemos considerar Doko um dos 3 Cavaleiros de Ouro mais poderosos da saga clássica. Curiosidade número 2, o Guerreiro de Virgem. Shaka de Virgem é um temível e misterioso Cavaleiro de Ouro. Shaka sempre obedeceu às ordens do Grande Mestre, e apesar de conseguir enxergar a alma das pessoas, ele não conseguia ver a parte maligna de Saga, e por isso achava que o Mestre do Santuário era completamente bondoso. O Cavaleiro de Virgem enfrenta até mesmo a Ioria de Leão, sendo um combate rápido da saga clássica, porém mostrando que ambos cavaleiros estavam em pé de igualdade.
igualdade. O Cavaleiro de Virgem é o mais próximo de Deus, tendo contato direto com Buda, que o aconselha e lhe passa sabedoria. Shaka é chamado de a reencarnação de Buda, porém na verdade o Cavaleiro de Ouro se conecta com a consciência de Buda. Shaka apenas conseguiu esse feito após a sua iluminação. Sabemos que isso aconteceu quando Shaka ainda era bastante pequeno durante seu treinamento na Índia. Shaka de Virgem é um prodígio, e devido ao seu cosmo ser o maior dentre os Cavaleiros de Ouro, podemos concluir que ele é um dos mais poderosos. Shaka utiliza a técnica de se privar de um dos sentidos para acumular cosmo durante a vida. Sendo assim, Shaka se mantém de olhos fechados, se privando da visão, para que seu cosmo acumulado aumente ainda mais. E após abrir seus olhos, Shaka é capaz de utilizar todo o seu cosmo acumulado para lutar. Na saga clássica, a Ioria de Leão avisa aos Cavaleiros de Bronze que eles não deveriam deixar que Shaka abrisse os seus olhos. No mangá, Shaka enfrentou o Cavaleiro de Fênix 2 vezes. A primeira foi quando Ikki havia acabado de se tornar um cavaleiro. Shaka o derrota facilmente e apaga suas memórias. Porém, na Batalha das 12 Casas, as memórias de Ikki retornam quando ele enfrenta Shaka novamente. Ikki então sabia qual era a extensão dos poderes de um Cavaleiro Dourado. E após uma árdua batalha, Ikki tenta se sacrificar para derrotar Shaka, se privando de todos os seus sentidos. Após o cosmo de Fênix explodir, os dois desaparecem e só resta a armadura de Virgem naquele lugar. Com isso, Shaka reconhece a força do Cavaleiro de Fênix e telepaticamente pede a ajuda de Mu para resgatar o Ikki e ambos voltarem da outra dimensão onde estavam presos. Após essa batalha icônica, temos a participação de Shaka na saga de Hades. Após derrotar facilmente vários espectros invasores, Shaka enfrenta os Cavaleiros de Ouro renegados. O Cavaleiro de Virgem confronta Saga, Camus e Shura, sendo essa uma das batalhas mais famosas dessa saga, e também o principal argumento dos fãs que acreditam que Shaka seja o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Apesar de conseguir confrontar os 3 antigos Cavaleiros de Ouro, Shaka acaba morrendo ao ser atingido pela exclamação de Athena. Porém, o que leva Shaka a estar aqui nesse vídeo não é a sua capacidade de enfrentar 3 Cavaleiros Dourados, mas sim as suas técnicas. Shaka de Virgem, diferente de Doku de Libra, possui diversas técnicas com os mais variados efeitos, tendo a técnica defensiva chamada Kan, a intensificação de seu cosmo pela técnica Om e o círculo de transferência, ataques incrivelmente poderosos como a rendição divina e a invocação dos espíritos malignos, além de suas técnicas dimensionais que são extremamente poderosas. O ciclo das 6 existências é onde Shaka envia seu oponente para um dos 6 mundos, onde a pessoa pode ter um destino cruel. Porém, a habilidade mais poderosa de Shaka com certeza é o Tesouro do Céu, sendo capaz de retirar os 5 sentidos do oponente. Devido à grande variedade de habilidades de Shaka, podemos classificá-lo como um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, tendo uma gama incrível de poderes e técnicas capazes de intensificar o seu poder em batalha. Curiosidade número 3, o Guerreiro de Gêmeos. O polêmico Saga de Gêmeos também pode ser considerado um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Dentre seus feitos, sabemos que Saga foi capaz de matar o grande mestre Xion, que apesar de sua idade, também era conhecido por ter sido um dos mais poderosos Cavaleiros de Ares. Saga também foi capaz de enganar os Cavaleiros de Ouro durante vários anos, fingindo ser outra pessoa. Saga manipulou o santuário e os Cavaleiros de Athena da forma que bem entendeu, tendo sob seu comando a grande maioria dos cavaleiros e sendo o regente do santuário. Saga também nasceu com o 7º sentido desperto. Ele e Canon, após seu nascimento na Grécia, foram transportados para o santuário em forma de estrelas cadentes. Saga foi o gêmeo mais forte e por isso se tornou o Cavaleiro de Ouro, e apenas após sua morte que Canon foi capaz de substituir o seu lugar. E é no final da Batalha das 12 Casas que vemos a verdadeira face maligna de Saga, sendo nessa batalha que ele demonstra os seus verdadeiros poderes e superioridade perante os seus adversários. A dupla personalidade de Saga tornou o personagem ainda mais interessante e misterioso. Saga de Gêmeos, ao mesmo tempo que era o mais bondoso cavaleiro, também era o mais perverso.
E também percebemos que apesar de tudo o que fez, nenhum Cavaleiro de Ouro chegou a enfrentar Saga nessa época, sendo que o grande fim da vida de Gêmeos acontece por sua própria vontade. Tanto no anime quanto no mangá, Saga é quem tira sua própria vida. No anime ele utiliza o báculo de Athena para se matar, porém no mangá ele perfura o seu próprio coração. O seu retorno na saga de Hades é marcado por intensas batalhas, e apesar de Saga, Camus e Shura serem derrotados por Ayori, Amu e Miro, sabemos que nessa batalha eles já estavam muito enfraquecidos. Cada um deles tinha apenas 2 de seus 5 sentidos, e até mesmo no confronto das exclamações de Athena no anime, os Cavaleiros de Bronze ajudam os Cavaleiros de Ouro, porém no mangá, quem dá essa ajuda é Shiryu. Porém, não são apenas esses fatos que fazem de Saga um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, e na minha opinião, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Além de tudo isso, Saga ainda possui a técnica mais destrutiva dentre os Cavaleiros Dourados, ou seja, o golpe Explosão Galáctica, que é o mais letal de todos. Com essa habilidade, o Cavaleiro lança uma poderosa onda de choque explosiva, que assume a forma de diversos planetas que se chocam violentamente contra o alvo, causando assim sucessivas explosões. Ainda que a técnica seja mal executada, defendida ou até mesmo desviada, as ondas destrutivas causadas pelas inúmeras explosões acertarão e poderão ferir gravemente o alvo. E essa habilidade até mesmo pode ser usada diversas vezes contra o mesmo cavaleiro, que ele não vai conseguir sair ileso, quebrando o conceito da tão famosa frase "um golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro". Ikki de Fênix, por exemplo, já recebeu o golpe 4 vezes, de 3 cavaleiros de Gêmeos diferentes, e apesar de conhecer essa técnica, o próprio cavaleiro diz que no máximo ele consegue evitar que o golpe o mate, porém isso não exclui os danos que ele receberá no processo. Além da Explosão Galáctica, Saga ainda possui outras 2 habilidades que podem ser consideradas as mais poderosas de suas categorias, sendo o Satã Imperial a mais poderosa habilidade de controle mental, capaz de subjugar até mesmo um Cavaleiro de Ouro ou um Juiz do Inferno, além da outra dimensão, que é capaz de abrir uma fenda espacial para onde o inimigo é tragado, e assim fica vagando no espaço sem saída. Saga também é conhecido como o Rei das Ilusões, e muitos dos próprios cavaleiros o chamam de o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Por isso acredito que dentre os cavaleiros clássicos, certamente Saga está no topo como o mais forte. Gostaram das curiosidades sobre esses 3 cavaleiros? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?